Olá, olá, você estudante que irá fazer o Enem 2026. Sou o professor Luiz André. Quero trabalhar com vocês essa questão que aborda dois assuntos muito importantes para quem está se preparando para o Enem 2026. Que para você resolver essa questão aqui, você precisaria saber, entender esses dois conceitos da matemática que você aprende já no ensino médio também, no ensino médio, que são distância entre dois pontos e as propriedades potência, da potenciação. A princípio é uma função exponencial e você precisaria aqui fazer a análise dessa função exponencial, que há também um manuseio de cálculo algébrico e a questão pede para você assinalar a alternativa que apresenta a distância do ponto M ao ponto P. Então, temos aqui o ponto M até o ponto P. Essa distância aqui, quanto mede? Então, antes de você utilizar o conceito de distância entre dois pontos, já deixa aqui já exposto para você relembrar, distância entre dois pontos, de um ponto A para um ponto B. Essa distância, que é representada pela linha vermelha, ela é dada como D igual a raiz do ponto B, do ponto referente ao x, menos o ponto referente ao x de A elevado ao quadrado, mais, aqui faltou o sinalzinho de mais. O ponto de y referente a B, menos o ponto de y referente a A elevado ao quadrado. E temos aqui algumas propriedades de potenciação, que é o A elevado à potência 1 é o próprio A, o A elevado a zero como propriedade resulta em um, e considerando esse A um número real, certo? Positivo, que essas propriedades elas são aceitas e, e elas ocorrem como aqui, como na coluna da direita está representado. Então, a princípio, vamos lá. Para começo de conversa, vamos resolver essa questão. Então, o gráfico abaixo é dado pela função y igual a uma base a elevada a x mais b. Só que essa base a está no formato de variável, a variável a e a variável b. Precisamos encontrar essa variável a, essa, essa incógnita a e essa incógnita b, que estão em função de y e de x. Analisando aqui o gráfico, você já percebe que alguns pontos já têm coordenadas. Por exemplo, esse ponto aqui de um, esse ponto 1 que está expresso o número um, já temos aqui uma coordenada que é 1 de x e zero de y, considerando que aqui o centro onde encontra as retas x e y é a origem. Então, esse ponto aqui, que eu posso chamar ele de ponto A, certo? Ele é o ponto zero e um. Já esse ponto M aqui, eu posso encontrar a coordenada dele. Como ele está tocando o eixo Y, e quem toca o eixo Y, o valor de x ele é nulo. Então, aqui onde temos o ponto M, temos a coordenada zero e menos 2, que representa o ponto M. Já o ponto P, aqui, ó, temos só conhecida a coordenada x e não a coordenada y. A coordenada y está em função de x igual a 2. E precisamos encontrar essa coordenada em relação a y para a gente utilizar a fórmula de distância entre dois pontos para encontrar essa distância aqui, do ponto M ao ponto P. Então vamos lá. Vamos começar pelo mais simples. É utilizando essa coordenada que eu chamei do ponto A, que eu chamei o ponto A, certo? Relembre que eu chamei esse ponto aqui do ponto A. Então,
ponto A, onde o A é zero em x e um em y. Então, usando aqui o equation do Word, temos que a função lá, a função é dada como A elevado a x mais b, e naquela função o y tem valor de um, enquanto o x tinha valor zero. Enquanto o x aqui tinha valor zero. Relembrando a potenciação, temos aqui, ó. Quando você tem uma base elevada a zero, seja ela qual for, o resultado será um. É uma propriedade de potenciação simples e básica. Como, por exemplo, aqui, a base sendo π. Π é um número irracional. Quando você eleva a zero, o resultado é unicamente um. Então, quando você desenrola esse cálculo aqui, um, não, melhor dizendo, o y, quando o x é um, melhor dizendo, quando o x é um, o y é zero. Então, quando você tem uma base elevada ao expoente um, o resultado é o valor da base. Então, zero vai ser igual ao a mais b. Então, a soma das incógnitas a mais b dá um resultado nulo. Já temos já uma primeira informação. Voltando para o gráfico, temos aqui o ponto M, que eu sei a coordenada dele. Então, eu vou utilizando os pontos que têm coordenadas conhecidas para facilitar o meu cálculo para encontrar essas incógnitas. O ponto M é de coordenada zero em x e menos 2 em y. Então, usando esses dados, nós temos que a função, a função y, que está aqui descrita, ela em y é menos 2 e em x ela é zero mais b. E a gente relembrou aqui que uma base elevada a expoente zero, o resultado é um. Então, esse a elevado a zero, o resultado é um. Opa, então fica menos 2 igual a um mais b. Nesse patamar aqui tem como descobrir o valor do b. Então, passando um para o outro lado ou subtraindo um dos dois membros, dos dois membros da equação, ou passando um para o outro lado. Quando você passa um, um elemento da equação que está do seu lado direito para o seu lado esquerdo da igualdade, esse elemento muda de sinal, seja ele um algarismo ou uma variável. Então, eu vou ter que o b é igual a menos 2 menos o 1. O 1 do outro lado era positivo, quando passa para o lado de cá fica negativo. Então, tem- podemos concluir que o b é igual a menos 3. Já temos o valor do b. Então, como o b é menos 3, posso usar esse valor do b igual a menos 3 na primeira equação que a gente encontrou, onde o valor do a mais o valor do b, ele é um valor nulo. Então, temos que a mais b resulta em um valor nulo. Aí, zero é igual a mais o valor do b, só que o valor do b é menos 3. Com esse patamar aqui de equação, podemos encontrar o valor do a, passando menos 3 para o outro lado da equação.
Relembrando, quando você passa um elemento para o outro lado da igualdade, ele muda de sinal. Então, nós podemos concluir que aqui o A ele é igual a 3. Então, já achamos as variáveis, as incógnitas A e B. O A é 3 e o B é menos 3. Com base nisso, a gente pode reescrever a equação. A equação da reta, a função da reta y é 3 elevado a x menos mais o valor do b. E o valor do b é menos 3. Então, menos 3. Estamos, já achamos a função que rege esse gráfico aqui. Agora, se lembra que esse valor do y aqui, do ponto P, ele está em função do 2 e ele não tá expressamente. Então, devemos encontrar o valor da função em função de 2. Então, utilizando a função que a gente encontrou, quando o x aqui é 2, que valor a gente encontra? Então, vamos lá. Quando o y está em função de 2, temos que 3 elevado a 2 menos 3, nós vamos encontrar que o y em função de 2 será 3 ao quadrado é 9, 9 menos 3 dá 6. Então, y em função de 2 é 6. Então, nesse ponto aqui do P, ele tem coordenada 2 e 6. Achamos as coordenadas do M e do P. Coordenada do M é 0 e menos 2. Coordenada do P é 2 e 6. Tendo conhecimento desses dois pontos, podemos agora usar a distância entre dois pontos. Eu vou reescrever essa equação da distância entre dois pontos, passando essa raiz quadrada como expoente do d, certo? Que essa raiz quadrada antes era o d ao quadrado. Tá? Temos que d ao quadrado é igual. Qual é, como é de M a P, quem é o valor de x no ponto P? Não é 2? Então, 2 menos. Quem é o valor de x no ponto M? Não é 0? 0. Isso aqui é elevado ao quadrado. Isso aqui é elevado ao quadrado. Mais. Quem é o valor de y no ponto P? A gente achou 6. 6 menos. Quem é o valor de y no ponto M? É menos 2. Cuidado com as operações com sinais. Só que esse menos com esse menos vai ficar mais, não é isso? Então fica mais 2. Isso aqui é elevado ao quadrado. Operando essas operações, nós temos que o d ao quadrado é igual. 2 menos 0 é 2 e 2 elevado ao quadrado é 4. Mais 6 mais 2 é 8. 8 elevado ao quadrado, que é 8 vezes 8, 64. Nós temos que o d ao quadrado é igual a 68.
Só que a gente quer saber o valor de D, né? O valor do D é a distância. Então, aqui o D está ao quadrado. Quando eu passo esse quadrado para o outro lado, ele vai em forma de raiz. Então, a nossa resposta é a raiz de 68. E aqui você precisa fatorar a raiz de 68. Quando você fatora a raiz de 68, você vai encontrar que a raiz de 68 é 4. Melhor dizendo, vou escrever o 4 como 2 ao quadrado. 2 ao quadrado vezes 17. Só que esse 2 ao quadrado, quando efetuado a raiz quadrada, ela se simplifica e se torna 2. Quando você tem a raiz de uma multiplicação, essa raiz é extraída tanto de um fator como do outro. Então, esse 2 ao quadrado não é o 4, então a raiz de 4 é 2. E raiz de 17 ela não é exata, ela é um número irracional. Então, nós temos que o valor do D é 2 raiz de 17. Esse é o valor do D, certo? Então, encontremos a distância do ponto M ao ponto P, utilizando as propriedades da potenciação e o conceito da distância entre dois pontos. Então, aqui a alternativa seria a letra A, 2 raiz de 17. Essa seria a nossa resposta, certo? Então, ficamos por aqui. Deixa eu aqui marcar a questão. Estrelinha para essa questão sensacional, onde a nossa alternativa seria a letra A. Ficamos por aqui e até a próxima.